Olá, bem-vindo! Hoje é um ótimo dia para desenvolvermos a nossa mente e aprendermos um pouco sobre a palavra e recebermos instrução da parte de Deus. Continua comigo aqui, vamos lá. Hoje nós vamos falar do capítulo 20 do livro de Provérbios. Verso 1 diz assim: o vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. E aqui esse texto já começa a falar assim: quem é dominado por qualquer coisa, quem é dominado por qualquer contato exterior, perde o controle. Como assim, Diogo? É exatamente isso como a palavra está falando. O vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. Quem é dominado pelas drogas, quem é dominado pelos medicamentos, quem é dominado por qualquer coisa externa, pela pornografia, por vídeos, por seja lá o que for. Quem é dominado, quem para se mover precisa ser dominado pelo que está do lado de fora, perde totalmente o seu controle. Qual é o convite da palavra, então, da instrução para mim e para você? Você foi feito para ser livre. Somos nós que escolhemos quais controles queremos ter de fora para dentro. E a palavra está querendo nos tornar cada vez mais livres. E como eu faço isso? Buscando, me conectando, me concentrando, me entregando parte de mim para ser transformado pelo que a palavra tem. Conecta com isso. E vamos em frente aqui no capítulo 20 de Provérbios, que tem muita reflexão, muitas outras instruções, que certamente vai vir uma chave que vai transformar, mudar a realidade da sua vida hoje. Fica ligado aqui. Próximo versículo. Versículo 3 diz o seguinte: evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insistem em brigar. Não é porque você é aquele que dá resposta para tudo, que bate de frente com tudo, que peita tudo, que você é o cara. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Aquele que evita, não, o coitadinho que tudo deixa passar, também não. Então o que é, Diogo? É aquele que tem solução, é aquele que tem resposta, é aquele que só entra naquilo que ele realmente pode ajudar e contribuir. Não é aquele que bota mais lenha na fogueira, mas é aquele que ajuda a apagar o fogo, ajuda a resolver o problema. Em que posição você está? Próximo versículo, versículo 5 de Provérbios 20 diz o seguinte: os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. O bom conselho, a boa mensagem, a instrução não está em qualquer lugar, ela está armazenada no lugar devido, bem protegido. E então, Diogo, o que eu tenho que fazer? Acionar. Por quê? Porque eu e você já fomos criados, dotados de ferramentas das quais nós precisamos para continuar a jornada, para tocar a nossa vida, para ir em frente. Então o que nós precisamos fazer? Acessar essa farmácia que temos dentro de nós. Já viu aquela situação que às vezes acontece contigo? Já aconteceu comigo, creio eu que já deve ter acontecido com você também, em que você senta para conversar com alguém, para desabafar sobre algo, para trocar uma ideia, para apresentar algo que está acontecendo com você. E aí, no entanto, você começa a falar, você começa a contar, relatar a história, o que está acontecendo com a sua vida. E aí aquela pessoa que está conectada a você começa a te fazer uma ou duas perguntas, e aí você começa a ficar um pouco mais reflexivo em si mesmo. E começa a pensar, e aí você começa a se lembrar de cenas da sua vida que já aconteceu anteriormente, situações que você já passou. E aí você começa a trazer aquilo à tona, e aí você começa naturalmente a perceber que você já tem resposta para aquilo. Você, cara, isso eu podia fazer dessa maneira, eu podia ter feito isso assim. E aí você começa a pensar, cara, por que eu não pensei nisso antes? Você já tinha pensado, você já tinha vivido, você já tinha experimentado, só que aquilo estava armazenado aonde? Como diz o versículo 5 da palavra. Os bons conselhos ficam no fundo do coração, estava armazenado para esse momento. E aí então você vai lá, puxa lá de dentro, traz à tona e utiliza e o aproveita. Porque um bom conselho, ele jamais é desprezado. Um bom conselho, ele jamais é inútil. Um bom conselho, ele sempre será usado, sempre será aplicado no momento certo. E esse é o momento. Já aconteceu isso com você? Você já passou por isso também? Então comenta aqui qual foi o episódio da sua vida em que você achava não ter resposta para algo e alguém foi lá e te fez 2 ou 3 perguntas e você foi lá dentro de si mesmo e buscou a resposta que você precisava. Comenta aqui qual foi o momento da sua vida que isso aconteceu. Vamos em frente, o próximo versículo é o versículo 8 de Provérbios 20, que diz o seguinte:
Quando o rei se senta para julgar, analisa todas as provas e distingue entre o mal e o bem. Não basta olhar apenas um lado, não basta julgar a causa apenas por uma percepção. É importante que você olhe o todo. É importante que você examine tudo que aconteceu dos dois lados antes de tomar a decisão. A boa decisão é aquela em que você avalia os dois lados, avalia tudo e decide. Ah, Diogo, mas eu mesmo avaliando os dois lados, eu errei na minha decisão. Não, você acertou. Pera lá, como assim? Errei? Não, Diogo, eu errei. Eu queria ter feito... Agora é hora de você consertar. Essa é a boa decisão. Você decidiu. O certo e errado não está em você ter feito a escolha A ou a escolha B, não. É em você ter decidido, porque ficar parado não vai te levar a lugar nenhum. Então decida. E aquilo que precisa ser ajustado vai ser corrigido no meio do caminho e não parado. Próximo versículo, versículo 10 de Provérbios 20. 2 pesos e 2 medidas. Toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor. Me ajudou? Então, o que ele fizer, eu apoio. Não me ajudou, eu ignoro. Me serviu de alguma maneira, então, se ele fizer algo errado ou se ela fizer algo errado contra mim, eu vou ignorar porque ela está me servindo, está me ajudando de alguma maneira. 2 pesos e 2 medidas, certo é certo, errado é errado. Mesmo que todo mundo que está do seu lado está fazendo aquilo que é errado, não vai se tornar certo. Porque estão dizendo, está errado, está certo. Ainda que só tenha um falando que é verdade. Está certo? Continua sendo certo. O certo não muda de lado pela quantidade. O errado não muda de lado pelo volume. Nenhum nem outro. Um não altera o outro. Errado é errado, certo é certo. Sorrindo ou chorando, isso não vai mudar o que verdadeiramente é. Por isso que Provérbios já começa ensinando a mim e você, ei, não use nada do lado de fora para te mover o que está do lado de dentro. Por quê? Porque senão você vai ser controlado pelo que está do lado de fora. Bebida, droga, álcool, remédios, pornografia, seja lá o que for. Nada disso do que está do lado de fora deve te mover. Por isso, se abasteça, seja nutrido através da palavra, porque é ela que vai te sustentar ao longo do caminho. E ela te torna livre, não preso, não dependente. Ela te torna livre e não dependente. A palavra liberta e não aprisiona. Compreenda isso. Próximo versículo, versículo 19 do Provérbio 20 diz o seguinte: o fofoqueiro vive espalhando segredos, portanto, evite a companhia de quem fala demais. Esse é um versículo chave para mim e para você conectarmos. Se alguém fala mal de outra pessoa para você, certamente vai falar mal de você para alguém. Essa é a matemática, essa é a conta. Então, não são os fofoqueiros que se afastam de você, não são aquelas pessoas que falam dos outros que se afastam de você. O texto está dizendo aqui, está instruindo para mim e para você, para todos nós aqui nesse dia, é que evite a companhia de quem fala demais. Somos nós que evitamos esse tipo de companhia, esse tipo de ambiente, esse tipo de mesa. Não são eles que se afastam de nós, somos nós que decidimos. Então, pega essa mensagem aqui, cara. Se alguém está falando, se alguém se dá o trabalho de falar mal de alguém para você, certamente vai levar de você para os outros. Está fazendo sentido essa palavra? Será que isso conecta com a sua realidade de vida hoje, com o que você está vivendo hoje? Será que isso toca? Será que isso, de alguma maneira, te faz lembrar alguns episódios que você poderia ter evitado da sua vida se você tivesse observado, se você tivesse atento a isso antes, se você tivesse recebido essa instrução antes? Você poderia ter evitado algumas mesas, alguns problemas e até de estar envolvido em algumas situações desconfortáveis. Pois é, esse é o poder da palavra. A palavra transforma a gente, a palavra muda de dentro para fora. A palavra nos coloca no lugar certo. A palavra nos coloca no lugar certo, na direção certa, com as pessoas certas, nos ambientes certos. Nós só precisamos ter um coração ensinável. Próximo versículo, versículo 21, e aqui tá, cara, uma chave fortíssima para mim e para você. Compreender, receber e aplicar. Diz o seguinte: a herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Querer antecipar, receber algo com qual você não se preparou para desfrutar, vai te frustrar, vai te derrubar, vai te prejudicar.
É isso que a palavra está falando. Quantas pessoas você não vê que receberam herança, mas não estavam preparadas, não tinham sido treinadas, não tinham alcançado mentalmente, psicologicamente, para desfrutar daquilo, para aproveitar, para usufruir, e aquilo virou uma maldição na vida dela. Aquilo virou um peso sobre a vida dela. Por que antecipar aquilo pelo qual você não está preparado? Não é ganho antecipado, é prejuízo, cara. Você anda para trás, não anda para frente. É peso. Porque você não vai saber carregar, você não vai saber desfrutar, você não vai saber aproveitar, então você vai destruir. Próximo versículo, versículo 25, que diz o seguinte, Provérbios 20, 25, diz o seguinte: é uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. Deus não está te pedindo para prometer nada a Ele. Porém, Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometer. Então, se você acordou algo com o Senhor, se você fez um acordo com Deus, trate de cumpri-lo. Trate de fazer a sua parte, porque Deus não é homem e nem filho do homem para mentir. Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então, se você acordou algo com Ele, amigo, faça a sua parte. Seja homem, seja mulher. Seja íntegro naquilo que Deus realmente, você acordou com Ele. Não foi Ele que acordou com você. Foi você que disse. O texto está dizendo, é uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. Ei, não sai correndo para oferecer aquilo que você não se preparou para entregar. Seja para Deus ou seja para qualquer pessoa. Se você acordou algo, apertou a mão, disse que vai fazer, vai lá e faz. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Ah, mas espera lá, Diogo. Eu acordei algo, mas agora eu entendi que não é aquilo. Pois é, você não é preso, por isso que a palavra te liberta. Vai lá e desfaz. Vai lá e acerta isso. Vai lá e rompe com isso também, porque a palavra nos dá liberdade. Nós somos livres para isso. Você não é aprisionado a ninguém. A ninguém. Você é livre. A palavra te torna livre. Próximo versículo, versículo 29, diz o seguinte: a glória dos jovens está em sua força e o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos. Cada um com a sua capacitação e na fase em que está vivendo. É importante que você entenda. Não ignore seus cabelos brancos e também não ignore a força da sua juventude. Versículo 30 diz o seguinte: o castigo físico elimina o mal e essa disciplina purifica o coração. Espera lá, então eu tenho que me bater, eu tenho que apanhar para poder ser purificado? Não. A realidade do que você está vivendo aqui na terra é fruto do que você tem plantado. Então, se você quer ter uma colheita saudável, agradável, uma colheita que vale a pena desfrutar, então comece a plantar frutos duradouros. Quando isso inicia? Como isso começa? A partir do seu coração. Alimente-se do que a palavra tem para você e você vai ter uma vida abundante. Você vai viver uma vida que vale a pena viver. Você vai desfrutar de coisas que você jamais imaginaria desfrutar. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.